Olá pessoal, estamos retomando a nossa aula sobre a composição química da célula e nessa aula nós vamos falar um pouco sobre os sais minerais. Então assim, só a título de recapitulação, a nossa célula ela é constituída de componentes químicos. Esses componentes químicos são de natureza orgânica ou de natureza inorgânica. Os componentes químicos inorgânicos da nossa célula são a água e os sais minerais. Os componentes orgânicos da nossa célula são carboidratos, lipídios, vitaminas, proteínas e os ácidos nucleicos. E nós vamos focando nesse instante, falamos um pouco na aula anterior, nós falamos sobre a água e nessa aula nós vamos falar um pouco sobre os sais minerais. Então também condensamos o conteúdo da maneira mais pontual possível para não se tornar algo extenso e pontuar aí as principais funções dos sais minerais. Os sais minerais, eles são constituintes que desempenham diversos papéis metabólicos no nosso corpo, diversas funções biológicas, e essas funções biológicas vão depender aí da natureza química desse componente. Então, os sais minerais, eles encontram-se em diversos pontos do nosso corpo, em diversas estruturas do nosso corpo, atuam na função esquelética, sobretudo, e na função de proteção do nosso corpo. Os sais minerais mais conhecidos são, por exemplo, sais de silício, que são encontrados na carapaça de diatomáceos, organismos protistas, e também na espícula de poríferos. Nós também encontramos sais minerais como carbonato de cálcio, que está na função de formação do exoesqueleto de moluscos, na casca de ovos e também na espícula de poríferos. E nós vamos encontrar o fosfato de cálcio. Esse está presente em larga escala na constituição do endoesqueleto, ou seja, do esqueleto interno do organismo, dos organismos vertebrados. Dentre eles, nós, os animais. Eles podem ser encontrados dissolvidos em água na forma de íons. Por exemplo, nós temos o sódio e o potássio que vão atuar no controle osmótico, ou seja, na regulação da quantidade de água no interior das nossas células. Eles são importantes aí na bomba de sódio e potássio, que é o controle da quantidade de sódio que deve estar na nossa célula e o controle da quantidade de potássio que deve estar na nossa célula. Então, assim, à medida em que o sódio, que é considerado aí o grande vilão na hipertensão arterial, à medida em que o sódio entra na nossa célula, ele muda o gradiente de concentração dessa célula e existe uma tendência natural da água de entrar para dentro da nossa célula também. Aumentando aí a quantidade de água dentro dessa célula, a tendência dessa célula, se mantiver esse nível alterado, esse nível elevado de sódio, a tendência é que essa célula venha a romper. Já pensou isso acontecer numa hemácia? Então, a tendência é ela romper. E aí compromete o transporte, por exemplo, na hemácia, o transporte de oxigênio, de gás carbônico. A ação das nossas células é pegar esse sódio que está entrando na nossa célula e jogar ele para fora. Joga ele para a circulação sanguínea. Aí vem um outro problema. Ele vai para a circulação sanguínea, mas ele tem uma forte atração pela molécula de água. Ele pode aumentar a concentração da água no interior do vaso sanguíneo. E o que vai acontecer? Aumento da pressão no interior do vaso, contra a parede do vaso, podendo levar o vaso sanguíneo a romper. E aí, nesse caso, tem o acidente vascular. O sódio você vai encontrar ele em larga concentração no sal de cozinha. No sal de cozinha nós encontramos o sódio. E já na banana, por exemplo, nós temos uma boa concentração de potássio. Então a fonte de energia de boa concentração de potássio é a banana. Ajuda a prevenir câimbras musculares. O magnésio é um componente fundamental da clorofila. Ela atua com as subunidades de ribossomo, ajudando aí também na ação dessa clorofila para poder entrar na produção aí de glicose, né, que vai ativar a produção de glicose, que vai ser a energia, que é a energia na forma de amido, né, essa subunidade de glicose vão se unindo e vão formar o amido, fundamental componente de reserva energética dos vegetais. O cálcio atua na coagulação sanguínea e na contração muscular, na interação com as subunidades de miosina, ele vai produzir a contração muscular. E nós vamos encontrar também ele na formação dos ossos e dos nossos dentes. Por isso é que é
muito recomendado, né, o pessoal que tem problema com osteoporose, fazer reposição de cálcio, justamente para que evite essa perda de massa óssea, e aí nós temos um comprometimento da saúde do indivíduo pela fragilidade dos ossos. O ferro é um constituinte da hemoglobina, formando aí o componente ferrodoxina, que vai se ligar à molécula de oxigênio, formando aí um complexo. E aí nós temos o transporte desse oxigênio pelo nosso corpo. Quando o indivíduo tem uma baixa concentração de ferro no organismo, ele vai ter uma tendência a ter a chamada anemia ferropriva, que é a anemia pela deficiência de ferro no organismo. A tendência aí é que ele vai ter uma série de reações, como por exemplo, tonturas, fraqueza, então perda de tônus muscular, justamente pela ausência, pela deficiência desse importante íon que vai potencializar as atividades metabólicas do nosso organismo. O flúor é um componente anticariogênico que ajuda a prevenir a cárie dentária. O excesso dele também pode causar anomalias, mas em primeiro instante, a importância fundamental do flúor é prevenir as cáries dentárias. O iodo é um componente do hormônio da tireoide, e a carência dele vai levar à ocorrência do bócio carencial. Muitas pessoas chamam, pessoa tal está com tireoide. Não, a tireoide é uma glândula natural do nosso sistema endócrino, uma glândula importantíssima, que regula a função das outras glândulas no nosso corpo. O problema é quando você está com a deficiência de iodo, que leva aí a um problema no funcionamento dessa glândula tireoide, que vai desencadear uma série de reações por todo o organismo, já que ela é quem regula a função das suas outras glândulas. O fosfato é um constituinte metabólico do nucleotídeo e também na formação da adenosina trifosfato. O nucleotídeo são o nosso DNA e RNA, né? E a adenosina trifosfato é a molécula de energia que é produzida pelas nossas mitocôndrias, por meio do processo denominado de respiração celular. Ele evita variações bruscas, né, esse fosfato, evita essa variação brusca do pH da célula. Que nós sabemos que o nosso pH celular, ele deve ter aí uma variação de local para local do nosso organismo, mas uma variação uma variação compreendida como normal para aquela área. Neutro na boca, ácido no estômago e básico na região do intestino. A variação do pH nessas áreas ela é dentro de uma faixa de normalidade. Em vegetais, esses minerais eles podem ser classificados em macronutriente ou micronutriente. Os macronutrientes, por exemplo, aqueles que precisam estar no organismo em grande quantidade, como o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, o potássio, o fósforo, o cálcio, o magnésio e o enxofre. Já os micronutrientes são aqueles que precisam estar no nosso organismo, mas em quantidades reduzidas, como o ferro, o boro, o manganês, o cobre, o molibdênio, o cloro e o zinco. Então nós ficamos por aqui e a gente se encontra na aula sobre carboidratos, os nossos famosos açúcares ou os nossos famosos glicídios. Muito obrigado.